Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sou Rodrigo Caldas e este vídeo está estreando o meu canal no YouTube. Você que já é inscrito, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar me acompanhando já. E você que está vendo esse vídeo agora, se gostar do conteúdo, por favor, inscreva-se e dê o joinha, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo e a divulgar o canal. Bem, como a estreia do canal, no primeiro vídeo, eu queria abordar um assunto bem interessante. Quem construiu a Grande Pirâmide? A Pirâmide de Quéops, na planície de Gizé, no Egito, né? Muitas teorias têm sido levantadas, uns dizem que foram os próprios egípcios, outros dizem que foram extraterrestres, mas eu aqui quero revelar o nome do construtor da Grande Pirâmide do Egito, que eu acho que eu tenho a opinião que foi quem criou. Mas antes disso, antes de declarar quem foi que criou a Grande Pirâmide e para quê, eu queria fazer um resuminho até chegar nessa história para a gente entender. Na antiguidade, houve um momento em que a Bíblia diz, e livros como Enoque e Jubileus, e até do Jasher também, o livro dos justos, em que nos tempos de Jared, pai de Enoque, né, que você tem Adão, você tem Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, 460 depois da criação. Esses 200 anjos, eles vieram para a terra a mando de Deus para colocar um certo juízo e fazer o povo voltar para Deus, que o povo na época de Enos tinha se desviado dos caminhos de Deus, né? E passou grande tempo se revoltando contra Deus, até que esses 200 anjos vieram com a missão de resgatar esse povo para Deus, junto com Enoque, o grande profeta, o personagem principal do Velho Testamento. E eles ficaram muito tempo na terra ali, convivendo com seres humanos, junto com Enoque também, e conseguiram fazer com que o povo voltasse para Deus. Mas pouco tempo depois de Enoque ter sido arrebatado, esses anjos eles foram seduzidos pelas mulheres da descendência de Caim, onde ali eles tiveram relações sexuais com essas mulheres, e onde nasceram 3 raças de gigantes, que a gente conhece, os grandes gigantes, os Nefelins, os Eliudes, e foi aquela confusão toda durante 500 anos, né? E depois desses 500 anos de tormento na Terra, Deus resolveu exterminar tanto os gigantes e prender esses anjos que caíram, né? E a gente sabe, lendo os livros, e até no meu trabalho também, sobre a origem, que eu vou deixar na descrição o link para o download gratuito, eu explico detalhadamente tudo isso com as datas e tudo mais. Então Deus manda prender esses anjos, que Samiasa, Azazel, que lideraram esses 200 anjos. E lá no capítulo 10 do livro de Enoque, no versículo 6, diz o seguinte: novamente o Senhor disse a Rafael, preste atenção nesse anjo, Rafael, amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele, arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face para que ele não possa ver luz. O que é interessante, meus amigos e minhas amigas, que a palavra pirâmide, ela não vem da língua egípcia, ela vem do grego, que pir significa fogo, luz, símbolo, e midos, né, significa medida. Então, neste texto nós vemos claramente, se a gente pegar aqui Dudael, o deserto de Dudael é justamente a localização onde está a Grande Pirâmide de Quéops, e pedras agudas, né, sobre esse anjo, são as 3 grandes pirâmides, digamos assim, que estão ali na planície de Gizé. Nós temos a localização exata do Tártaro, do Sheol ou do Hades, como vocês quiserem. E esse anjo Azaziel e os líderes desses 200
Ao meu ver, juntando toda a história, que eu estou dando um super resumo no meu trabalho, eu abordo muito mais sobre isso. Ao meu ver, ali está a localização exata de onde é o inferno e onde esses anjos estão presos, né? E você tem a grande pirâmide de Quéops e você tem a grande esfinge. A gente sabe que essas três pirâmides, elas estão alinhadas com a constelação Órion e a esfinge está alinhada com a estrela Sírius. Ao meu ponto de vista, era o ponto exato da constelação de Órion e da constelação de Cão Maior, onde está Sírius, naquele exato momento da construção da Grande Pirâmide e da Esfinge. Então ali serviu para duas coisas. Primeira, prender os anjos debaixo da terra, que é o meio da terra. No livro dos Jubileus, no livro de Judas, no livro de 2 Pedro também, sempre fala debaixo da terra, escuridão, debaixo da terra, os anjos presos debaixo da terra. E a gente sabe que a Grande Pirâmide de Quéops ela está localizada perfeitamente no centro de grande massa da Terra, alinhada com os pontos cardeais. Nessa Grande Pirâmide de Quéops você tem a equação áurea, você tem o Pi, até a 15ª casa decimal, né? E você tem as pedras, mais de 2,5 milhões de blocos, cada um pesando entre 10 e 70 toneladas, mostrando que aquilo ali não foi construído por mãos humanas. Até porque se tivesse sido construído por mãos humanas, hoje, com toda a tecnologia, nós poderíamos estar construindo pirâmides como aquela a todo momento, e isso não acontece. Então deixa claro que nós sabemos que não foi construída por homens, e sim por extraterrestres no sentido de fora da habitação da Terra. Só que eu dou o nome do anjo, do ser que construiu essa pirâmide, segundo Enoque capítulo 10, versículo 6. Novamente o Senhor disse a Rafael. Então, respondendo à questão do vídeo, a pessoa ou o ser que criou a Grande Pirâmide de Quéops se chama Rafael, no meu ponto de vista, juntando a história e juntando as escrituras. E para que ela foi construída? Para prender os anjos ali embaixo e também dar a localidade exata de onde é o Sheol e também marcar as 70 gerações que eles ficaram presos ali até o julgamento final. As grandes pirâmides, então, elas são a prisão, o lugar exato da prisão desses anjos e também marca o tempo alinhando com a constelação de Órion, com a constelação de Cão Maior, que é a estrela de Sírius, com a Esfinge e as três pirâmides alinhadas com as Três Marias em Órion, representando um relógio marcando o tempo exato que vão passar essas gerações e que os anjos serão julgados para todo sempre, ok? Mais dúvidas, se tiverem dúvidas, algumas perguntas pode fazer nos comentários, eu estarei abordando, eu estarei vendo todas as perguntas, todos os questionamentos, e essa história completa com datas e tudo mais está no meu trabalho, que eu vou deixar o link aqui para o download, ok? Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas, até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.